Em 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindos ao The Debate. A oração é uma prática milenar, central para inúmeras religiões, incluindo o cristianismo. Milhões de pessoas acreditam que, através dela, podem se comunicar com Deus e até, de alguma forma, influenciar o mundo ao seu redor. Mas essa crença se sustenta quando a gente examina de perto. A questão que vamos analisar hoje, com base no material de referência, é bem direta. A oração intercessória, ou seja, rezar pela melhora de outra pessoa, ela realmente funciona? Eu vou defender que a eficácia da oração é uma questão de fé que, transcende a prova científica. E eu vou argumentar que, quando colocada sob o rigor do teste empírico, a oração intercessória não demonstra ter qualquer efeito real e que, as alegações da sua eficácia simplesmente carecem de evidências concretas. Olha, a minha posição parte de um princípio que eu acho fundamental. A premissa de testar Deus ou a oração num ambiente de laboratório é, em si, um erro de categoria. A ciência é uma ferramenta poderosíssima para entender o mundo material, o que é repetível, mensurável, observável. A fé, por outro lado, ela opera numa dimensão diferente, sabe? Ela lida com o pessoal, o relacional, o transcendente. Como bem coloca o cientista cristão Adalto Lourenço, tanto a crença na existência de Deus quanto a negação são, no fim das contas, posições de fé. Nenhuma das duas pode ser provada ou refutada de maneira absoluta num laboratório. Então, a pergunta não deveria ser se a oração funciona como um antibiótico, mas sim se ela é uma forma válida e significativa de interação dentro de uma cosmovisão que aceita a existência do divino. Tentar colocar a fé sob um microscópio, para mim, é não entender a sua natureza. O testemunho de milhares de pessoas ao longo da história que relatam com convicção ter suas orações respondidas constitui um corpo de evidência experiencial que não pode ser simplesmente ignorado só porque não se encaixa num ensaio clínico randomizado. Entendo o seu ponto, mas eu já vejo a questão de uma forma completamente diferente. Para mim, o problema é bem objetivo. Certas vertentes religiosas, e o cristianismo é uma delas, fazem uma afirmação muito específica sobre o mundo físico, que o ato de orar por alguém pode levar à sua recuperação física, à cura de uma doença. No momento em que essa afirmação é feita, ela deixa de ser puramente uma questão de fé e se torna uma hipótese testável sobre a realidade. E como aponta o pesquisador Jorge Guerra Pires, quando essa hipótese é de fato testada cientificamente, ela falha de forma consistente. O exemplo mais robusto e rigoroso que a gente tem é o famoso estudo STEP, de 2006, o Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer. Ele envolveu quase 1.800 pacientes de cirurgia cardíaca e a conclusão foi inequívoca: não houve nenhum benefício mensurável da oração. Pior, o estudo revelou que os pacientes que sabiam que estavam recebendo orações tiveram resultados um pouco piores, talvez pelo que os pesquisadores chamaram de estresse de performance. Então, do ponto de vista empírico, a alegação não é apenas não comprovada. As melhores evidências que a gente tem hoje sugerem que ela não tem efeito algum ou pode até ser levemente prejudicial em certas situações. Você levanta um ponto central que é a questão da testabilidade. E eu concordo parcialmente. Se uma afirmação tem consequências no mundo físico, ela se abre a algum tipo de escrutínio. A minha ressalva, porém, é se o método científico, como a gente conhece, consegue capturar todas as variáveis de uma interação que, por definição, envolve o transcendente. O ponto do Adalto Lourenço sobre o erro de categoria é crucial aqui. Usar um ensaio clínico para medir a ação de Deus é como usar uma régua para medir a temperatura. São ferramentas inadequadas para a tarefa. O valor da oração para um cristão não está primariamente em obter um resultado estatístico, mas em fortalecer a relação com Deus no ato de confiança e entrega. Mas aí é que está a contradição, né? Não se pode ter as duas coisas.
Ou a oração é apenas uma conversa interna, um exercício espiritual sem efeito no mundo exterior, ou ela é algo que causa mudanças físicas? Se for a segunda opção, como muitos religiosos afirmam, então ela precisa ser mensurável. Não é a ciência que comete o erro de categoria. São aqueles que fazem afirmações materiais e, quando as evidências não aparecem, recuam para a justificativa do transcendente, do mistério. Como diz o Jorge Guerra Pires, a ciência tem o direito, e eu diria até o dever, de investigar qualquer alegação sobre o funcionamento do mundo natural. E a afirmação "rezar por doentes acelera a cura" é uma alegação sobre o mundo natural. Mas você não acha que essa abordagem é um tanto reducionista? Ela presume que a ação divina, se existir, deve se conformar às nossas expectativas de como um experimento deve funcionar. Ela precisa ser ligada e desligada como um interruptor para que a gente possa medir seus efeitos. A fé é, por definição, acreditar naquilo que não se vê. Um estudo que tenta controlar todas as variáveis para provar um resultado elimina o próprio elemento da fé, que é a confiança. Talvez a eficácia da oração não seja algo que possa ser ativado sob demanda por um grupo de controle. Talvez ela opere de formas que não são, assim, estatisticamente lineares. Isso que você descreve é o que, em ciência, a gente chama de hipótese não falseável. Se você diz que um efeito existe, mas ele desaparece sempre que a gente tenta medi-lo de forma controlada, então, para todos os efeitos práticos, ele não é diferente de um efeito que não existe. É uma alegação que se imuniza contra qualquer tipo de verificação. E isso nos leva diretamente ao estudo STEP, que tentou, da forma mais rigorosa possível, fazer essa verificação. E eu questiono a validade de um estudo como esse para medir uma ação divina. Como exatamente os pesquisadores controlaram a variável Deus? A ideia de que um grupo de pessoas orando como parte de um protocolo de pesquisa pode de alguma forma forçar uma intervenção divina que seja estatisticamente detectável, para mim, é uma simplificação grosseira do que a fé cristã entende por oração. Não é uma transação, não é uma máquina de vendas onde você insere uma prece e sai uma cura. A relação com Deus é pessoal, não é uma variável experimental. E mais, como eles garantiram que o grupo de controle, aquele que supostamente não recebeu orações, de fato não recebeu? Amigos, familiares, pessoas de igrejas ao redor do mundo poderiam estar orando por eles sem que os pesquisadores soubessem. Certo. Essa é uma objeção comum. Mas vamos analisar os detalhes do estudo STEP, porque ele é realmente um marco. Foram quase 2.000 pacientes, um número muito robusto, divididos em 3 grupos. Grupo 1, não receberam orações e não sabiam se estavam recebendo. Grupo 2, receberam orações de intercessores, mas não sabiam. E o grupo 3, receberam orações e foram informados disso. A conclusão foi clara. Não houve diferença estatística nas complicações pós-cirúrgicas entre o grupo que recebeu orações sem saber e o grupo que não recebeu. O efeito foi nulo. Sobre a sua objeção de que outras pessoas poderiam estar orando, isso na verdade reforça o resultado. Se as orações de base da comunidade já estavam acontecendo para todos, então adicionar orações oficiais do estudo não fez nenhuma diferença, o que novamente aponta para a ineficácia. Ou aponta para o fato de que a oração não é uma questão de quantidade. Não é como adicionar mais um medicamento à dose. O ponto não é se um grupo oficial de intercessores muda a estatística. Mas o resultado mais contundente foi no terceiro grupo. O grupo que sabia que estava recebendo orações teve mais complicações. Foram 59% de complicações pós-cirúrgicas, em comparação com cerca de 52% nos outros 2 grupos. Isso não é uma variação trivial. E a hipótese dos pesquisadores foi a do tal estresse de performance. Os pacientes sentiram uma pressão psicológica para corresponder às expectativas, para melhorar, e esse estresse pode ter tido um efeito fisiológico negativo. Aqui a gente não está mais falando de um efeito nulo, mas de um efeito potencialmente prejudicial. A oração, nesse contexto controlado, não foi apenas ineficaz, ela pode ter feito mal. Eu confesso que a ideia do estresse de performance é um ângulo contraintuitivo e interessante, mas eu discordo da sua relevância.
Interpretar essa pequena diferença estatística como um dano causado pela oração me parece uma interpretação forçada, quase tendenciosa. A intenção por trás da oração intercessória é de amor, de cuidado, de solidariedade. Para milhões de pessoas, saber que uma comunidade inteira está orando por elas é a maior fonte de conforto e força em tempos de crise. É um abraço espiritual. Essa experiência de apoio comunitário e espiritual supera em muito qualquer estresse teórico que um estudo possa sugerir. Mas a gente não pode chamar de teórico um resultado estatisticamente significativo num estudo dessa magnitude. E veja bem, ninguém aqui nega que o ato de orar possa ter um benefício psicológico para quem reza, ou mesmo para quem recebe a oração, se isso for interpretado como apoio social. O próprio Jorge Guerra Pires compara esses benefícios aos da meditação ou do mindfulness. São técnicas que acalmam a mente, reduzem o estresse e isso pode ter efeitos positivos na saúde. No entanto, esse é um efeito interno, psicológico, gerado pelo próprio cérebro da pessoa. Não é uma intervenção divina externa. O perigo, como Pires aponta, está em confundir os dois. Mas essa dicotomia entre interno e externo é uma construção materialista. Para a pessoa de fé, a paz interior que a oração traz é evidência de uma conexão real com o divino. Não é apenas um estado cerebral. É a experiência de ser cuidado por Deus. A fé sustenta a pessoa em sua totalidade, corpo, mente e espírito. Tentar separar isso em caixas de psicológico e sobrenatural é desmembrar uma experiência que é, por natureza, unificada. O bem-estar não é um mero efeito placebo, é um fruto da fé. Mas essa confusão tem consequências. Atribuir a recuperação de um paciente, que é fruto do trabalho árduo e da competência de médicos, enfermeiros e cientistas, a uma força sobrenatural é, no mínimo, desrespeitoso com esses profissionais. Como argumenta o Pires, isso pode promover uma forma de analfabetismo científico, onde se busca crédito por algo que não se fez, ignorando as verdadeiras causas da melhora, que são a medicina baseada em evidências e o esforço humano. É, no fim, dar a Deus o crédito pelo trabalho do cirurgião. Eu vejo de outra forma. Não se trata de tirar o crédito dos médicos. Muitos cristãos, talvez a maioria, veem os médicos e a medicina como instrumentos da vontade divina, como uma manifestação da graça de Deus. Não é uma escolha ou um ou outro, mas sim ambos. A fé não substitui a medicina, ela opera numa dimensão diferente, oferecendo esperança, resiliência e paz de espírito, fatores que a própria ciência hoje reconhece como importantes no processo de recuperação. A fé dá um contexto de significado para o tratamento médico. Mesmo que a gente aceite essa visão complementar, ainda temos que lidar com o argumento do dano potencial, que não podemos simplesmente ignorar. O Jorge Guerra Pires levanta uma questão ainda mais profunda sobre isso. Ele sugere que a necessidade de rezar, especialmente em situações de desespero, pode ser um sintoma da incapacidade de lidar com o sofrimento de forma madura. Em vez de uma aceitação da realidade, com suas dores e incertezas, a pessoa recorre a um mecanismo que Pires descreve como uma forma de auto-engano, a crença de que pode, com seus pensamentos, influenciar o incontrolável. A oração, nesse contexto, não seria uma fonte de força, mas uma fuga da realidade. Olha, essa é uma visão profundamente cínica e que, a meu ver, ignora a realidade vivida por bilhões de pessoas. A fé e a comunidade que ora são, para a grande maioria, a principal estrutura que lhes permite enfrentar o sofrimento, não fugir dele. A oração não é sobre se enganar que tudo vai ficar bem, é sobre encontrar um significado maior e um propósito mesmo na adversidade. É sobre confiar que não se está sozinho na jornada, por mais difícil que ela seja. A ideia de que um ato de cuidado, de amor ao próximo, como orar por alguém doente, possa ser prejudicial ou uma fuga, isso não reflete a experiência esmagadoramente positiva e fortalecedora que as pessoas têm com a sua fé nos momentos mais difíceis da vida. É olhar para um ato de compaixão e ver apenas uma falha psicológica. Para resumir a minha posição, quando a afirmação de que a oração intercessória melhora a saúde é submetida a testes empíricos rigorosos, ela simplesmente não se sustenta. O estudo STEP é o nosso melhor exemplo. Embora o ato de rezar possa, sem dúvida, oferecer conforto pessoal e apoio social, de forma semelhante à meditação,
não há qualquer evidência confiável de que funcione como uma força externa que altera resultados físicos. Portanto, a confiança na evidência nos leva a valorizar as verdadeiras e comprovadas causas da recuperação, a medicina, o esforço dos profissionais de saúde e os processos naturais do corpo humano. E eu concluo reiterando que a tentativa de medir o divino com ferramentas materiais está, por princípio, fadada ao fracasso. A oração não é um procedimento médico e não deveria ser avaliada como tal. É um ato de fé. Sua eficácia, para o crente, reside na relação que se estabelece com Deus, algo que não pode e não deve ser quantificado num ensaio clínico. A ausência de evidência num experimento controlado não é e nunca será evidência de ausência de efeito, especialmente quando a gente fala do transcendente. O testemunho e a experiência de séculos de crentes oferecem um tipo diferente de evidência, uma evidência existencial que a ciência simplesmente não está equipada para avaliar. Então, o que essa nossa discussão revela é uma tensão fundamental. Não apenas entre fé e ciência, mas sobre a própria noção de jurisdição. A questão central que o material nos deixa é: a ciência tem autoridade para emitir um veredito sobre uma afirmação espiritual que se manifesta no mundo físico? E, por outro lado, a fé tem o direito de fazer afirmações sobre o mundo físico sem se submeter ao escrutínio das ferramentas que usamos para entender esse mesmo mundo? É nesse ponto de fronteira, onde o espiritual e o material se encontram, que o diálogo se torna mais complexo e mais necessário. Explorar mais o material de referência pode aprofundar a compreensão sobre os limites e os domínios de cada uma dessas abordagens. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. A praia se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial, não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, do pois lembrava democracia em avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação.